Então eu gostaria de iniciar esse período de reflexão, deixando essa mensagem para você, no que diz respeito à gratidão, a ser grato. Se você talvez começar a refletir a respeito do seu descontentamento, talvez você achará a origem disso tudo. Você tem sido grato por tudo aquilo que você é e tem, por tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida? Ou você é apenas um murmurador, conforme diz a palavra de Deus? Então guarde essa frase: o meu descontentamento por aquilo que não tenho se origina na minha falta de gratidão por tudo aquilo que tenho. Guarda isso, porque tem feito diferença na nossa casa, na nossa vida, e eu tenho convicção que fará muita diferença na sua vida e na sua casa. Estamos concluindo o nosso tema dessa temporada com a série Reconstruir, e hoje o nosso subtema, sobre o qual nós iremos refletir, tudo o que Deus tem para nós. Só começando com esse subtema, tudo o que Deus tem para você, tudo que Deus tem para mim, tudo que Deus tem para nós, já aponta, já direciona para a gratidão. Então a gente já começa assim, bem untado no óleo de Deus, no óleo do trono da graça de Deus, desde o começo, sempre falando a respeito de gratidão, porque Deus tem grandes e maravilhosas coisas para cada um de nós, para as nossas casas, e o melhor ainda está por vir. Bênção demais, bênção demais. Temos vivido tempos difíceis, complicados, às vezes de muita pressão, de muita opressão, de uma intensidade muito grande, principalmente na área da saúde, com esse tempo de pandemia. Temos vivido tempos difíceis no que diz respeito à relação, principalmente aqueles que se conhecem pelo nome do Senhor, aqueles que são filhos do Deus Todo-Poderoso, porque são filhos, e por serem filhos, são filhos relacionais, e que vivem de uma relação com Deus, e consequentemente de uma relação com o próximo. E de repente nos vimos impedidos dessa relação pelo isolamento. Ainda não chegamos, no isolamento total, no blackout, mas estamos aí caminhando, a passos lentos para romper com isso. Mas são tempos, de fato, que vivenciamos, que ainda não tínhamos vivenciado. Essa situação não tem nos ajudado, pelo contrário, Ramalho? Ela muitas vezes nos coloca em xeque. Vivemos tempo que estamos como num tabuleiro de xadrez, como o rei, aquela peça do tabuleiro de xadrez que está sempre em xeque, tem sempre algo cercando, fechando os caminhos. É difícil, eu concordo que é difícil. E muitas vezes os caminhos que nos são apresentados, os caminhos que se abrem para nós, parecem que levam sempre ao mesmo lugar, Antônio. A gente tenta achar, a olhar, mas parece que tudo afunila para um único lugar. E isso vai deixando, muitas vezes, as famílias ansiosas. Muitas vezes o mesmo destino se apresenta sempre. Mas eu quero te convocar a jamais se esquecer de uma coisa. E essa eu faço questão de ler aqui. Deus tem o melhor para nos dar. Amém? Deus tem o melhor para nos dar. Os planos de Deus são sempre os melhores. Os conselhos de Deus são sempre os melhores. E as bênçãos de Deus são sempre as melhores. Quero abrir um parêntese. Mesmo que eu e você não entendamos dessa forma, mesmo que os nossos olhos não enxerguem dessa forma, tudo que vem de Deus é bom
e é melhor. Quando confiamos em Deus e obedecemos a esse Deus que nos dá, que nos capacita e que cuida de nós, sempre nós encontraremos o melhor caminho que vai ser ou que será apresentado a nós. E esse caminho, diferente de todos os que se apresentam, esse aponta para o lugar correto, o centro da vontade do Pai. Amém, igreja? Amém, você que está nos assistindo aí pela rede social? Graças a Deus, graças a Deus. Se eu obedeço a Deus e dedico a caminhar com Ele, eu encontro, e isso eu estou falando por experiência e convicção, o melhor caminho a ser percorrido. Porque Deus é bom, Deus é sábio e Ele é todo poderoso. Ele é quem sabe o que é melhor para mim e para você. E eu vou te contar um segredinho. Deus ama abençoar os que são seus. Deus ama abençoar os seus filhos. Deus ama nos abençoar a todo tempo. Então, queridos, o que a gente precisa? A gente precisa, primeira coisa, reconhecer a nossa ruína. Por que ruína? Porque tudo aquilo que construímos a partir de nós, tudo aquilo que alicerçamos a partir de nós, dos nossos desejos, das nossas vontades, do nosso querer, tudo isso se torna ruína, mesmo que se permaneça de pé. Então a gente precisa entender que se o de Deus é que é bom, tudo que é meu se torna ruína. É por isso que vemos muitas famílias bem aparentemente, com posses, com saúde, mas arruinados nas suas relações. Marido que não se relaciona com a mulher, pais que não se relacionam com filhos, irmãos que não se relacionam, família desestruturada, apesar de quem olha a fotografia do lado de fora, é uma bela fotografia, uma bela casa, um belo carro, uma bela posição social, mas quando entramos dentro desse universo, percebemos uma ruína, rachaduras, trincas, coisas caídas, sujeira, desorientação. Por isso que eu digo que nós precisamos reconhecer a nossa ruína. E uma vez reconhecendo a nossa ruína, o segundo passo é nos livrarmos. A gente precisa se livrar de todos os entulhos que nos sufocam. Eu estou dizendo tudo isso, amado, que aponta para isso aqui, ó. Precisamos de reconstruir. Começar de novo. Eu preciso me livrar de todo o entulho que me sufoca, que me prende, que me atrapalha, que me impede de seguir adiante. Lembra lá de Neemias? Quando eu fizer isso, quando eu tomar essa atitude, de reconhecer a minha ruína e me livrar dos entulhos, assim de fato, eu vou deixar de seguir o que é o meu desejo, a minha vontade e a minha ambição. Isso é automático. Quando eu consigo enxergar tudo isso e tomo uma decisão, essas outras coisas, vontade própria, desejo próprio, projetos próprios, sem alinhamento com aquilo que é de Deus para a nossa vida, porque Ele tem coisas boas para nós. Quando eu consigo ver isso, essas coisas já começam a andar de uma forma melhor. E aí, eu caminho para a melhor e a maior escolha da minha vida. E aí eu escrevi aqui em letra maiúscula, negrito, com caixa diferenciada. É para eu não esquecer jamais, viu, Ramalho? Seguir a Deus em obediência. Esse é meu caminho. E buscar sempre ter comunhão com Ele. Vou repetir para que você guarde. Seguir a Deus em obediência e buscar sempre ter comunhão com Ele. Quando eu chego nesse ponto da minha existência, aí eu estou pronto para reconstruir qualquer coisa, inclusive a minha vida. E aí eu vou descobrir tudo o que Deus tem para mim.
Amém? Parece que está em silêncio aí. Diga amém alto para o pessoal da internet ouvir em casa lá. Amém, graças a Deus. Vou repetir, né? E aí vocês fazem quando estão ouvindo pela primeira vez, eles falam amém, né? Aquela coisa assim. Então eu vou dizer, quando eu chego a esse ponto da minha existência, aí eu estou pronto para reconstruir. E com isso eu descubro tudo o que Deus tem para mim. Amém. Amém. E aí, você escutou em casa? O pessoal está vivo aqui, ó. Obrigado, André. Você sempre me ajuda a manter a voz. E para a gente refletir hoje, muito rapidamente, porque o nosso tempo é sempre curto, a gente quer conhecer um pouco do Noé. O Noé da Bíblia. O Noé lá de Gênesis. O Noé do dilúvio, né? Que desde pequeno a gente conhece a história. Eu quero conhecer um pouquinho desse Noé e com ele, né, com o Noé, com esse personagem bíblico. Na realidade ele não é só um personagem, ele é fato e verdade. Com ele a gente pode entender que Deus pode reconstruir tudo, inclusive a nossa vida, a partir de algumas coisas. E para isso eu quero orar e na sequência ler a palavra de Deus. Deus, muito obrigado pela oportunidade de reconstruir em mim, na minha casa, e junto com os meus amigos, reconstruir tudo aquilo que precisa ser reconstruído. Eu reconheço em nome de Jesus a minha ruína, eu reconheço que tudo que provém de mim mesmo não tem valor por si só, eu reconheço que preciso obedecer ao Senhor, porque eu sei que o Senhor tem muito mais para a minha vida do que tudo aquilo que eu consegui projetar e planejar a partir do meu próprio coração. Então, Deus, muito obrigado por essa oportunidade. E me ensina aos meus amigos que me ouvem direto das suas casas e aqueles que estão aqui, nos ensina um pouco com a vida de Noé. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 6, do verso 5 ao 14. Se você não quiser, não precisa abrir, é só acompanhar comigo e prestar atenção. Vou repetir Gênesis 6, do verso 5 ao verso 14. Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, parêntese, eu estou lendo na tradução da nova tradução na linguagem de hoje, talvez é um pouquinho diferente da que você está lendo aí. Fechando parêntese. Ficou muito triste por haver feito seres humanos. O Senhor ficou tão triste, com um coração tão pesado que disse assim: vou desaparecer da terra essa gente que criei, e também todos os animais, os seres que se arrastam pelo chão e as aves nos céus, pois estou muito triste porque os criei. Mas o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia. Está em negrito aqui para mim, para que eu não esqueça, e eu quero repetir. Mas o Senhor Deus aprovava o que fazia Noé. Esta é a história de Noé. Noé foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Entre todos os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Para Deus, todas as outras pessoas eram más. Havia violência por toda parte. Deus então olhou para o mundo e viu que estava cheio de pecado, pois todas as pessoas só faziam coisas más, ruins. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos. Eu os destruirei completamente. Destruirei também a terra, pois está cheia de violência. Tu pegues madeira de boa qualidade e construa para você uma grande barca. Faça divisões nela, tape todos os buracos com piche, por dentro e por fora, reticências. As reticências aqui é para que você continue lendo em casa a partir do capítulo 6, para que você conheça um pouco mais profundamente essa história de Noé. O que eu preciso trabalhar está aqui, e isso mostra que
Deus criou e o homem desconstruiu tudo aquilo que Deus criou. Deus criou a humanidade, Deus criou a terra e tudo que nela existe com um propósito. Mas o homem, por sua vontade, pela concupiscência da sua carne, pelo seu desejo, por seus projetos pessoais, o homem decidiu construir algo diferente. E durante muito tempo, Deus, do seu trono, via tudo isso. E a terra caminhando sempre para o buraco, para o abismo, coisas ruins. Tudo muito difícil. Então Deus decide reconstruir não só a terra, mas a vida de todo ser humano, para que o seu plano chegasse a bom termo. E é isso o resumo da história de Noé no seu início. Mas o que me chama a atenção aqui são algumas coisas que Deus usa para reconstruir qualquer coisa na minha e na sua vida. Deus faz tudo isso em cima de um pilar de 3 pontas. Deus sempre vai usar um tripé para estartar e embasar aquilo que Ele quer reconstruir em mim e você, na minha casa, na sua casa, na nossa família, na nossa vida. Deus viu em Noé algo diferente de tudo aquilo que Ele viu no resto da humanidade. Deus viu em Noé uma semente que poderia servir para a replantação de toda a humanidade. Deus viu em Noé a possibilidade de reconstruir e assim trazer para nós tudo o que Ele tem de bom e de melhor, tudo que Ele tem para cada um de nós. E é em cima dessas 3 características de Noé que a gente quer trabalhar rapidamente. Primeiro, Noé era um homem íntegro, direito, reto. Segundo, Noé era um homem justo, um homem que se ocupava de cuidar não só do que era seu, mas de tudo aquilo que estava à sua volta. Noé, mistura de Joel com Noé, né? Depois na edição corta essa parte. Noé era justo porque avaliava toda a situação não com igualdade, mas sim com equidade. Porque a igualdade trata todos da mesma forma, por igual. E a equidade é a visão de Deus que trata cada um segundo aquilo que é a sua necessidade. Então, Noé era um homem íntegro, reto, direito, um homem justo. E agora, o melhor de tudo, Noé andava com Deus, a despeito de toda e qualquer outra parte da humanidade existente. Noé tinha comunhão com Deus. Essa é a palavra de Deus dizendo. Então esse é o tripé, irmãos. Deus quer reconstruir algo na sua vida a partir dessa manhã. Deus quer construir algo na minha vida a partir de hoje, desse momento. E Deus quer encontrar em mim, em você, em nós, essa tríade, esse tripé, essa base de sustentação. Então Deus está te perguntando nessa manhã, através dessa reflexão: tu, meu filho, tens sido íntegro? Você tem sido justo? Você tem comunhão comigo de fato e de verdade? Ou você está comigo apenas da boca para fora? Essa é a pergunta. Ele não fez essa pergunta para Noé porque ele enxergou isso em Noé. Oxalá o Deus Todo-Poderoso, direto do seu trono da graça e da misericórdia, poder olhar para mim, para você, e dizer assim: Ele é justo, Ele é íntegro, e Ele anda comigo. Esse é o desejo do meu coração, queridos. E essa é a minha luta. Me tornar cada dia mais um homem justo, um homem íntegro e um homem
que é conhecido por andar com Deus. E é isso que eu quero para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Deus reconstruiu tudo, toda a terra, todas as coisas que existem hoje, a partir desse tripé: justiça, integridade e comunhão com Ele. Deus só enxergou isso na vida de Noé e da sua casa. Eu queria que você passasse esse domingo com essa pergunta na sua cabeça, ecoando aí mesmo: você tem sido íntegro? Você é íntegro? Porque para reconstruir a sua vida, em qualquer área, é fundamental a integridade. Não inicie nada na sua vida, meu querido, minha querida, se você não tiver certeza que isso afetará de forma contundente a sua integridade. O que eu quero dizer com isso? Tudo que você planejar, tudo que você projetar junto com Deus para a sua vida, isso precisa afetar a sua integridade de forma construtiva. Isso precisa mexer com você, precisa tirar você da sua zona de conforto. Isso precisa causar em ti, em mim, em nós, transformação de entendimento. Porque se eu não sou, eu preciso ser íntegro. E se eu sou, eu preciso ser mais. Eu não posso perder isso de vista. Eu quero que você passe o domingo também com a segunda pergunta. Você tem exercido a justiça de Deus em todas as atitudes que você toma? Você tem exercido a justiça de Deus com equidade nos lugares aonde você caminha, onde você anda, com quem você se relaciona, no seu emprego, no seu trabalho, na escola, na família, na rodinha dos amigos? Você tem buscado a justiça de Deus? Lembre-se, justiça de Deus é equidade. E aí eu lembro do Ricardo ontem, no Reação em Cadeia, falando sobre intercessão e falando que intercessor é aquele que intercepta. Então, quer te dizer, buscar a justiça de Deus é interceptar, ou seja, é ser o intercessor de tudo aquilo que está na vida da pessoa e trazer isso à luz de Deus para que se torne íntegro. Tudo que você possa fazer deve ser para exercer a justiça de Deus. Então sempre avalie com esse prisma, sempre avalie com esse foco: justiça de Deus. Justiça de Deus. A reconstrução é a oportunidade de você eliminar da sua vida tudo o que não traz à luz ou não revela a justiça de Deus. Então Deus está te dando a partir de hoje uma oportunidade de buscar essa justiça e reconstruir com isso o que te levará ao bom de Deus para a sua vida. É isso que Ele tem para você, que Ele tem para mim, que Ele tem para nós. E a última pergunta que eu quero que você passe, eu quero mesmo, eu não gostaria não. Eu estou sendo assim, enfático. Eu quero que eu e você, nós possamos refletir nesse domingo. Você anda com Deus? Eu olho para algumas pessoas e eu tenho convicção que essas pessoas andam com Deus, porque eu vejo na vida delas o exemplo de Deus, o exemplo de Cristo. Algumas pessoas eu ainda tenho dúvidas. Como muitas vezes eu olho para mim e tenho dúvidas se eu de fato ando com Deus. Porque de vez em quando me pego a pensar ou a fazer algumas coisas que quando eu alinho, sai do prumo, viu, Ramalho? Sai do prumo. Eu estou mexendo com reforma em casa, eu vejo o pedreiro lá, eu fico observando, aí ele bota o prumo, aí ele faz assim com a cabeça. Está zero aqui, desse tamanho lá embaixo. Aí eu brinco com ele, falo assim: eu não tenho dinheiro para mais massa não, arrume isso aí. É isso que Deus quer fazer com a minha vida e com a sua. Se a gente não anda com Deus, amado, hoje é um problema. Mas se você decide andar com Ele toma essa decisão com afinco, né? Com vontade de fato, acabou o problema. É simples. E de repente a gente fica com medo: nossa, eu não tenho andado com Deus, ai, eu vou para o inferno. Não, amado, Deus está aqui
o ouvido dele está atento, o coração dele pronto para receber você e reconstruir em você algo que levará você para junto dele. Os seus caminhos, os seus projetos, os seus planos, os seus sonhos, seus e de sua família, estão absolutamente fundados, fundamentados, embasados, firmados naquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Se não for, amado, me desculpe, eu estou falando isso para mim, porque a palavra primeiro passa em mim para chegar em você. Se não for assim, eu não estou andando com Deus. Essa dualidade não existe. Andar com Deus sem andar nos seus caminhos e nos seus propósitos. Não existe. Não existe meio termo, não existe em cima do muro, não existe vento na folha da bananeira. Para onde sopra vai, não. Com o Filho de Deus é sim, não, não. Ou eu decido andar com Deus, ou eu já decidi não andar com Ele. Eu não tenho duas escolhas, eu só tenho uma, andar com Ele. Porque quando eu escolho não andar, já decidiu. Amém ou misericórdia? Tudo que não atende ao princípio de andar com Deus na sua vida precisa ser eliminado. O nome disso é entulho. Remove, se livra, joga fora. Quando você tirar o entulho, você conseguirá ver a reforma pronta. Se livre do entulho, da sujeira, do passado, de tudo aquilo que te atrapalha. Que tudo isso seja apenas referência, boa ou ruim, mas que seja referência do que deve ser feito e melhorado, ou do que não deve ser feito de forma alguma, mas que seja referência para que você caminhe em retidão, justiça com Deus. Em nome de Jesus, como eu diria para os meus amigos mais jovens, na época que eu ministrava para jovens, né? Jovens mesmo de fato, não é igual Lúcia assim mais velho, não, mas é jovens de fato. Eu falava assim, dorme com esse barulho agora, menina. Dorme com esse barulho. Lembre-se, Deus reconstrói tudo a partir dessa tríade. Essa tríade que Noé tinha nele, intrinsecamente, a ponto de Deus ver e as pessoas verem. É isso que a gente precisa mudar na nossa vida. E uma coisa importante, caminhando agora para o final, nós sabemos que Deus pode reconstruir tudo, inclusive a nossa vida. Mas Deus sempre vai começar a reconstrução na família. Deus destruiu tudo e recomeçou a partir de uma família. A família de Noé, firmada na tríade que Deus encontrou na vida do Noé. Ah, mas a mulher dele de repente não era, mas ele era. E Deus vê isso em nós. Porque a partir de Deus consegue mudar, na realidade eu não gosto da palavra mudança, mas transformar todos os outros, a partir da firmeza, da justiça, da retidão, da integridade e da comunhão com Deus. Porque um homem que tem essas características, automaticamente leva a sua família a caminhar da mesma forma, por exemplo. Amém, igreja? Estou falando para nós homens aqui. Você quer ver sua casa transformada? Seja íntegro, seja justo e ande com Deus. Porque isso constrangerá a todos que estão à sua volta a fazerem da mesma forma, pelo exemplo da sua vida. Lá na história de Noé, você vai perceber que Deus, depois de fazer tudo isso, de reconstruir do zero, a partir da vida de Noé e da sua família, tudo novamente, Deus faz uma aliança com o povo, Deus faz uma aliança com Noé, Deus faz uma aliança com a humanidade, e isso é conhecido na história, todo mundo sabe. Deus, depois do dilúvio, quando seca e a arca acha a terra firme, Deus coloca no céu um arco-íris, um arco, um sinal. A gente não sabe, mas o arco-íris é um círculo, é porque a gente só vê uma parte dele, tá? Eu estava vendo isso numa imagem uma vez na internet, o arco-íris é um círculo.
A gente sempre vê uma parte do arco, né? Um braço de parábola, mas na realidade o arco-íris é um círculo, é um sinal de Deus, uma aliança que Deus fez com a humanidade, que jamais destruiria a humanidade daquela forma. E a partir daí Deus traz uma convicção ao meu e ao seu coração. Deus não mais destrói, mas Deus dá a oportunidade de reconstruir a partir daquilo que você deixar Deus fazer na sua vida. Deus não quer e não vai destruir você. Deus quer construir de novo você. Deus quer reconstruir você a partir da base que Ele definiu para a sua vida, de justiça, integridade e comunhão com Ele. Se você alinhar isso, meu amigo, Deus reconstruirá tudo na sua vida. Tudo. Finanças, saúde, relacionamento, tudo, casamento, a sua casa, será reconstruída com base nesse pilar. Em nome de Jesus, nenhuma tempestade mais destruirá a humanidade, mas sim trará a oportunidade da reconstrução, para que tudo isso aponte para algo melhor. Eu quero concluir, eu quero encerrar, dizendo para você, para mim, para nós, não tenhamos medo de reconstruir tudo em nossa vida, a partir da nossa comunhão com Deus. Não tenhamos medo. Romanos 8, 28, eu quero ler para você guardar, anote esse endereço. Romanos capítulo 8, verso 28, Paulo escreve assim: pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Ou seja, quem está acordado com o plano dEle, Ele o ama e tudo irá cooperar para o bem de tudo que Ele empreender. Por isso, eu não preciso ter medo de reconstruir minha vida com Deus, com base na comunhão que eu tenho com Ele. Amém, amado? Eu estou te trazendo uma informação e trazendo a revelação da palavra que sustenta isso para você. Romanos capítulo 8, verso 28. Segundo lugar e penúltimo, conheçamos com toda a convicção da nossa vida tudo o que Deus tem para nós. Essa é uma informação. Nós precisamos conhecer, ser convicto de tudo que Deus tem para nós. Olha o que Deus mandou o recado para você e para mim. Profeta Jeremias, capítulo 29, verso 11. Só eu, Deus dizendo, conheço os planos que tenho para vocês. Planos de prosperidade e não de desgraça. E um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando contigo. Recebe essa promessa em nome de Jesus. Tenha convicção de tudo que Deus tem para você, porque Ele conhece. E eu quero encerrar com uma última informação. Que eu e você, que todos nós possamos de uma vez por todas, definitivamente, tomar posse das promessas de Deus para a nossa vida. De uma vez por todas. Abrace, tome posse, amarre isso em você. E eu quero encerrar lendo a palavra do profeta Isaías, do capítulo 55, do verso 8 ao 12. E eu encerro aqui em nome de Jesus, dizendo: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os caminhos de vocês são os meus caminhos, declara assim o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus, e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para aquele que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela jamais voltará a mim vazia, mas cumprirá o desejo, o propósito, e atingirá este propósito para o qual eu a designei. Agora, grava isso. Vocês sairão em júbilo, vocês serão conduzidos em paz, os montes e colinas se romperão em canto diante de vocês, e toda árvore do campo
os aplaudirá. Que essa seja a jornada da sua casa, da sua família, da sua vida, em nome de Jesus.